Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez, agora vai, né, Rosana? Agora vai. Estou aqui com a minha querida amiga Rosana e vamos estar falando aqui sobre um assunto super interessante, sobre o autismo. Mas antes disso, roda a vinheta. Mas antes disso, não esqueçam, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, certo? Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto super interessante, sobre o autismo. Então, Rosana, antes disso, eu vou estar lendo aqui para vocês, e tudo para mim também é novo, tá, gente? Porque eu conheço a Rosana já há alguns anos. Nós vamos estar falando sobre o autismo e ela é mãe dos gêmeos, do Gabriel e do Rafael. E eles são autistas. E ela vai estar contando aqui pra gente como é. E eu também conheço particularmente, que eu já lidei diretamente com eles na igreja. Então, assim, vou estar falando dos meus meninos também, né, Rosana? Um pouquinho que eu fiquei com eles ali, eu pude compartilhar. Compartilhar amor, gente. Vocês não têm noção. Mas antes disso, eu vou estar falando aqui sobre... cientificamente, né, sobre o transtorno do espectro do autismo, que diz assim: conforme denominado pelo Manual do Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, também conhecido pela sua denominação antiga, autismo é um transtorno neurológico caracterizado por um comprometimento da interação social, comunicação, como a Rosana mesma que vai falar pra gente, verbal ou não verbal. E sinais geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regride. Então isso aqui cientificamente é o básico aqui do que é o autismo, como a Rosana mesma aqui vai estar falando pra gente. Então, Rosana, fala um pouquinho primeiro de você. Então, meu nome é Rosana, né? Sou casada, 23 anos, meu esposo Marcos, tenho 3 filhos, Bruna, Gabriel e Rafael, da qual a gente vai falar deles hoje. O que você perguntou? Não, eu esqueci. Para você estar falando aqui pra gente um pouco de você, até a gente entrar na parte assim dos meninos. Você. Sim, falar de mim, né? Então vamos lá, como eu já me apresentei, né? Eu sou cabeleireira, trabalho no salão e sou mãe, sou evangélica, né? A gente tem um trabalho também muito bonito lá na nossa igreja e é isso. É isso, é tudo isso, gente. Esse é isso dela, é tudo isso. É isso. Tudo isso e muito mais. Gente, vocês me desculpem, eu tô nervosa. Não fala não. Vamos falar aqui do início, na sua gravidez. Como é que foi sua gravidez, Rosana? Então, quando eu descobri, né, eu não morava aqui, morava em Mato Grosso do Sul, no Pantanal, e eu descobri a minha gravidez. Logo assim, ao descobrir, já descobri que era gêmeos, né? Nossa. Levei assim, uma gravidez muito tranquila, não teve nenhum tipo de problemas, nem nada, foi desenvolvendo muito bem. Chegando quase a 15 dias, né, para completar 9 meses. Foi um momento assim de, né, tensão, porque o lugar onde eu morava é um lugar assim muito pacato, não tinha muitos recursos, e lá onde eu morava, a equipe médica, que era da Marinha, ficaram à minha disposição para caso acontecesse alguma coisa, né, de precisar de uma emergência, tinha lá um helicóptero e um avião para me levar para Campo Grande. Mas graças a Deus, assim, foi uma gravidez bem tranquila, né, apesar de lá ser muito calor, quem conhece Mato Grosso do Sul sabe que lá é muito quente, mas eu levei a gravidez até o final, não precisou de incubadora, não precisou de emergência, graças a Deus foi tudo tranquilo. Foi uma gravidez muito boa, que eu curti bastante meu barrigão. Eu acho que eu já vi uma foto sua de Foi, barriga, era dos meninos. Foi dos meninos. Nossa, foi ficou mesmo barrigão, gente, uma senhora barriga. E então assim, a gravidez foi tranquila, não tinha
nada de nenhum Nada. problema, as crianças estavam Não bem. teve nenhum tipo de problema, consegui pressão, né? Tem mulheres que por ter gêmeos sempre tem alguma restrição. Eu não tive restrições de nada, minha alimentação tranquila, pressão tudo ok. A preocupação maior é chegar até os 7 meses, né? Porque toda a gravidez, assim, ainda mais lá no local onde eu tava. Mas, assim, Deus foi tão bom, né? Que Ele me sustentou até quase os 9 meses. Bem dizer os 9 meses, porque faltando 15 dias para completar 9 meses, foi tudo tranquilo. Tanto é que eles nasceram super bem, um com 2,450 kg, o outro com 2,400 kg. Então, assim, foi uma gravidez, assim, bem tranquila, bem normal, com o pezinho de uma criança bem normal, bem gordinho. Acima de 2 quilos, né, já é fora do risco, que eles consideram risco, aquele risco, né, de ter que ficar na incubadora. Isso. Bem assim, bem bacana. E me fala um pouquinho, Rosana, nos primeiros meses, até um aninho, como é que foi o desenvolvimento deles, até a gente chegar no ponto que a gente quer saber, né? Que é esse despertar para que ele tivesse alguma necessidade, que hoje você sabe que é o autismo. Sim. Gabriel e Rafael, eles desenvolveram como uma criança normal até os 7, 8 meses deles, né? Normal, comendo papinha, engateou direitinho, andou com 11 meses todos os dois. E, assim, eles não pularam nenhumas etapas, foi desenvolvendo de acordo com o gráfico, né? Que tem um gráfico da criança que é acompanhada pelos pediatras. Tudo normal, tudo tranquilo. E chegando um aninho dele também ficou tudo normal, como uma criança realmente normal. E quando eles... Isso aí no caso eu pesquisando aqui, mas eu percebo também, porque eu já presenciei. Quando eles começam a andar, falam também que... Você acho que até me falou, né? Que eles andam na pontinha do pé. Isso. Quando eles começaram a andar na pontinha do pé, eu não dei muita importância, porque o meu esposo, ele anda na ponta do pé até hoje. A minha filha anda também na ponta do pé até hoje. Então, achei que era uma coisa hereditária, né? Mas com o passar de um aninho e meio, eu fui percebendo que eles tinham dificuldade de colocar os pezinhos no chão, né, encostar o calcanhar no chão. E por mais que eu forçasse, né, dele colocar um sapatinho mais pesadinho, eles não conseguiam apoiar o calcanhar no chão. Então, dali eu fui começando a perceber que algo não estava normal. E foi quando eu levei ele no ortopedista. O ortopedista falou que eu tinha que começar a tratar, porque como a criança já estava crescendo, poderia ter o tendão, né, da parte de trás, ele não desenvolver por conta do andar da pontinha do pé. Que assim, é tudo para você observar os mínimos detalhes, né? Porque muitas das vezes acontece coisas com a criança do dia a dia e você não observa. Verdade. E aí você reparar se é uma coisa tardia pode prejudicar, muita coisa. Como o desenvolvimento do pezinho. Porque assim, tudo é perfeito, né? Deus fez tudo perfeito. Então, se algo der errado, nós somos uma máquina, né, Rosana? Verdade. Nosso corpo é uma máquina, ele trabalha com as conexões tudo direitinho. Se uma coisa sair fora do lugar, atrapalha a outra. Isso. Então, que bom que você percebeu. E nessa percepção, você foi ao ortopedista. Sim. E aí foi caminhando até... Aí depois disso a gente ficou preocupado com a fala, porque geralmente criança com ano já fala alguma coisa. E Rafael e Gabriel, eles não falavam, né? Muito mal eles apontavam algumas coisas. Então, assim, quando a gente tem o primeiro filho, a gente não é comparar, mas a gente acaba comparando, poxa, fulano falou mais cedo, falou e tá na fase de falar que não tá falando nada. E quando eu cheguei aqui no Rio, né, que eu vi, meu esposo é militar, a gente veio morar aqui no Rio, e eu comecei a perceber, né, já com 2 anos, nada de falar, e ali eu comecei a ficar preocupada, eu pensando que não era porque eles não tinham outras crianças para brincar, embora os dois ali, com a mesma idade, mas os dois não se percebiam, ainda tinha esse fato dos dois não se perceberem.
Então, ali eu comecei a prestar mais atenção, né? E foi quando começou a ter os sintomas, vamos dizer assim, né, Vanessa? Eles não gostam de local fechado, eles já começam a ficar, né, meio que ansioso e nervoso. E barulho, né? Quando via algum barulho, já colocava a mãozinha no ouvido, já levava os dedinhos no ouvido. Então, assim, eu comecei a observar isso porque não era uma coisa normal, né, Vanessa? Os meninos hoje estão com 12 anos. Então, 12 anos atrás, você não se via, não ouvia falar de autismo. Era muito raro. E as pessoas conheciam autismo como pessoas doentes, né? Então, assim, quando a gente começou a perceber, e como eles não estavam falando, e eu procurei uma fono. Procurei a fono me orientou, né, até eu chegar um psiquiatra infantil. E foi dali que foi dado o diagnóstico do Rafael e Gabriel com o espectro do autismo. Entendi. Então vocês percebem que maratona até chegar, né? Não é simplesmente porque há 2 anos, porque antes a criança, é o que a Rosana está explicando aqui pra gente, ela se desenvolve normal, né, Rosana? Normal. E não tem como você, normal. Até pros médicos deve ser difícil, né? Até pros médicos é difícil, porque assim, como a nossa informação como pai passa para eles o desenvolvimento da criança, o trabalho deles ali agora é descobrir do ponto que a criança parou de desenvolver, porque tem criança também, e um caso que aconteceu, que a gente teve uma reunião agora lá, onde a gente faz a terapia, que tinha uma criança que ele é autista, o nome dele é até Felipe, e ele tem 14 anos. Ele falava normal, só que ele sofreu um trauma, e nesse trauma ele emudeceu de vez. Ele agora ele não consegue mais falar. Então, o trauma foi a perda do pai dele, que o pai dele veio a falecer. E para você ver como é que mexe também com o emocional da criança. Aí começa a batalha da mãe dele, né? Voltar tudo de novo, do início e tal. Então, assim, quando até os médicos descobrirem tal diagnóstico, tudo, leva-se um tempo, porque tem um processo de acompanhamento. Tem que ter o processo de acompanhamento. Mas tem criança também que já dá os seus sinais que você já percebe, né? Tem médico que já, olha, esse não, já é autista, vamos tratar e tal, mas tem criança que não, que por mais que a criança tenha um aspecto do autismo, existem níveis, né, mais elevados, o mais baixo e tudo. Então, assim, é interessante, eu digo para vocês que são pais, que é muito importante que vocês observem os seus filhos, né? As pessoas falam assim, não, com o tempo isso passa. Não passa. Se você não observar o quanto antes, não vai passar. Porque o quanto antes você tem como corrigir, você tem como cuidar, você tem como tratar. E com o passar dos anos, por exemplo, se você descobriu o autismo com seu filho com 6, 7 anos, assim, não é que você vai conseguir, mas o trabalho é bem mais demorado. É um processo muito longo. Até porque nessa faixa etária de idade, a criança por si só, quando não tem, né, alguma dificuldade, alguma necessidade, ela já está meio que formada. O caráter, exatamente, a personalidade. Isso. Então você trabalhar em cima disso é mais complicado. É mais difícil. E muitas das vezes também, Rosana, não fugindo muito aqui do assunto, a aceitação. Principalmente. A aceitação da família, dos pais, quem cuida, né, da criança. E não aceitar só piora. Vira um tratamento tardio, porque só vai piorar também para a criança. Então eu acho que assim, o primeiro benefício é a criança. E sim, né? E depois vem os pais, né? Acompanhamento psicológico, terapêutico com a criança e com a família, porque eu acho que isso também é de extrema importância. É muito importante. Na época que nós descobrimos, né? Quando o médico deu o diagnóstico para os nossos filhos, o meu esposo de início ele se recusou. Ele se recusou porque ele falou, não aceito. E teve um momento que os dois estavam brincando com o carrinho deles no chão, assim, da nossa sala, em cima do tapete. E o meu esposo olhou para eles ali e começou a chorar, né? Eu não aceito.
E a minha filha na época falou assim, pai, a gente não é questão de aceitar, agora a gente tem que cuidar, né? Porque o diagnóstico já tá aí, a gente tem que cuidar, ver por onde a gente vai começar. E foi assim que eu fiz, né? Eu assim, eu não conhecia o autismo, foi quando eu comecei a pesquisar. E eu vou dizer para vocês, pais que estão assistindo esse vídeo, mesmo que você não aceite, procure pelo seu filho. É importante. Sabe por quê? Porque você tem a sua opinião de você não aceitar, a gente respeita. Mas como a gente estava falando, quanto mais rápido você cuidar, você tratar, melhor vai ser para o seu filho desenvolver. Porque hoje Gabriel e Rafael, eles são verbais, eles são alfabetizados e não foi fácil chegar onde a gente chegou até agora, né? Tivemos um momento difícil, principalmente pela nossa família, né? Que a gente sabe quando tem criança autista ou tem criança com qualquer deficiência, algumas pessoas elas te olham diferente, olham para o seu filho diferente, né? Querendo ou não, preconceito. Né? E assim, eu evitava de estar em alguns lugares com os meus filhos por causa do olhares das pessoas, sabe, Vanessa? E eu aprendi, né, quando eu relatei isso, porque eu vou te falar, nós também precisamos de tratamento. Sim. Nós precisamos de acompanhamento psicológico, porque o que mexe com os nossos filhos, mexe com a gente. É o nosso olho, e não né? somente por ser autista, né? Ou não, como a Rosana está relatando. Mexeu com o filho, gente. Como diz, aparece uma leoa dentro de cada mãe, exatamente. Não é? E quando eu e meu esposo, nós fizemos esse acompanhamento, primeiro porque ele não aceitava. E segundo, porque eu disse isso porque eu queria esconder ele de todo mundo. Eu não queria que as pessoas olhassem para os meus filhos torto. Né? Proteção, né? Exatamente. Então, a psicóloga falou comigo assim, Rosana, enquanto você tiver essa autoproteção, você está prejudicando os seus meninos. Por quê? Você acha que você está protegendo, mas você não está protegendo, você está prejudicando. Você sofre e prejudica ele porque ele vai conseguir desenvolver. Então, a partir dali, eu falei assim, peraí, eu não saía com eles, eu não ia shopping com eles, eu não evitava ir pra festinha com eles, porque eu ficava com medo dos olhares, né, das pessoas. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, porque tem mães e pais que assim como eu no início, quer proteger tanto os seus filhos, não vai para lugar nenhum. É claro, gente, que existe vários graus de autismo, que tem criança que realmente é muito difícil de você estar saindo para um lugar movimentado. Tem criança que não gosta como é que eu vou de muito movimento, né? A gente precisa também respeitar. Vem junto com a fobia também. Isso, a gente precisa respeitar. Mas se você começar a trabalhar esse fato de você estar indo aos pouquinhos, levar ele a um lugar mais movimentado, tudo, a gente consegue. Foi isso que aconteceu comigo. Por eu ter protegido Gabriel e Rafael demais, quando ele chegou em determinado lugar, eles ficaram desesperados. Né? Então, assim, eu também não soube, né? Eu tinha que ir aos poucos e eu fui de uma vez. Hoje, graças a Deus, né, a Vanessa conhece os meninos. Foi difícil? Foi. É difícil? É. Muitas das vezes tem pais que não conseguem lidar com a situação, né, Vanessa? É tão difícil porque às vezes só tem a mãe com a criança, ou só os pais e a criança, ou assim, e vive, às vezes se sente tão sozinho, né, nessa luta, mas eu quero dizer para vocês que Deus dá crianças especiais para pessoas especiais como eu e você. Então você não está sozinho nessa luta, é o momento da gente se unir. Você que é pai de criança autista, a gente tem um grupo de crianças autistas aqui em Piabetá, da qual eu faço parte. São pessoas que têm os seus emocionais, né, que estão abalados, a gente consegue cuidar uma da outra, cuidar um do outro. Então é importante nesse momento nós como pais nos unirmos, porque a luta só está começando, né? Só está começando. Eu assim, imagino, né? Como todos sabem aqui no canal, eu sou mãe de dois filhos, né? Tenho um casal, um de 13 anos e uma pequenininha de 2 anos.
mas eu imagino como é a luta, porque assim, cada criança tem uma necessidade. A minha tem uma necessidade, meu filho tem uma necessidade. Não é uma necessidade especial, né? Como aqui a gente está falando do autismo, mas tem uma necessidade, tem que ter uma rotina. Me fala um pouquinho, Rosana. Você teve que entrar com medicamento no início, foi Sim. orientada? Como é que foi? Porque como eles não dormiam, eles assim, além deles serem autistas, eles são imperativos, também tem isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eles estavam brincando, estavam ali, estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando o médico falou que havia necessidade da medicação, e tem pessoas que não entendem o porquê da medicação. O que os meninos tomam mais é para eles se concentrar e relaxar, porque quem é imperatismo, você está em todo lugar ao mesmo tempo, e a criança realmente não para. Então houve essa necessidade, né, dessa medicação justamente para ele poder se centralizar, principalmente na escola, né? Porque tem crianças que não sentam. Gabriel e Rafael, eles não sentam sentados de quadro, eles não sentam. Eles conseguem aprender andando e cantando. Isso é só ele. Andando e cantando. Então, assim, aos professores dele já fala, a gente já conhece o jeito de cada autista tem sua mania, né? Característica própria. Então, assim, eles estudam em salas separadas, né? Em sala diferente, que eu consegui isso esse ano, embora a gente tá com essa pandemia e as crianças não estão tendo aula, mas os professores, eles já sinalizaram o modo que eles aprendem. E aprende, gente, assim, eles são muito inteligentes. São, Rosana, isso eu pude perceber. É de uma inteligência que se você piscar, são mais do que você em determinados assuntos, né? É isso aí. Pra vocês terem uma noção, eles amam aviões, né? Amam aviões. Depois eu vou passar pra Vanessa o videozinho, acho que eu coloquei até no Facebook, que eles fazem aviões de pregador. Eu vi! Eu comprei aviões para eles de motor, de controle remoto, de plástico, de tudo. Não é motor de... Eles gostam de montar, né? De montar, é com eles. Então, assim, um já até fala que vai ser piloto de avião, o outro fala que vai ser mecânico da hélice de avião. Então tá bom, tão juntos. Tão juntos, né? Gente, que bacana. E eu pude, assim, participar um pouquinho da fase deles na igreja, né, que eu trabalhava com as crianças. Também não foi a primeira vez que eu lidei com uma criança que tinha autismo, porque como a Rosana falou, até o momento que você está perto, tipo assim, não tem na família, eu não trabalho na área, então pra você tudo é novo. E eu lembro uma vez, Rosana, que eu acho que não sei se você vai se recordar, eu cheguei pra você quase chorando, que eu levei pra sala de aula, pra classe deles, bola. Foi. Bola! Gente, eu sabia, sim, da necessidade dele. Ele dava bem, eles se davam bem comigo. E qual é a minha preocupação? Eu sei do barulho, lógico, mas eu não imaginei que aquela bola estava cheia, mas ao mesmo tempo ela podia estourar. Então, quando ele entrou na sala e viu aquelas bolas, eu fiquei desesperada, eu saí correndo atrás deles. Falei, o que foi? Ele, não, a bola. Eu cata tudo, criança, tirei as bolas da sala, mas quem disse que depois ele quis entrar na sala? E eu cheguei pra Rosana quase chorando, eu falei, ai, Rosana, desculpa, que vergonha. Mas é isso, gente. Um dia a gente acerta, outro dia a gente erra. Então comigo foi essa experiência que tomara que eles não lembrem. Se eu falar, eles vão lembrar. Até hoje, né? Bolas pra eles até hoje é um desespero. Às vezes, quando festa de aniversário, se ele vê que tem bola, ele já fica preocupado se vai estourar. Então também são sintomas, né, do criança com aspecto do autismo. Mas olha só que sapeca. Isso foi, né, na sala. Certa vez teve um evento na igreja de crianças, tinham lá bolas, eles não chegavam perto. Mas no final, a gente pegou os cachos, eles simplesmente taparam o ouvido e com o pé tava estourando. Eu falei, né? Quase me matou do coração. Não sei se você tava ali por perto, eles colocaram a mão no ouvido, as crianças estavam pulando. Tava estourando, mas aqui, ó, é bagunça. Eu achei assim, eu falei, tá bom, né, sapequinha, mas tudo bem, passou. Mas agora as crianças tá aí. Não é mais criança, gente, adolescente. Quase do meu tamanho. Adolescente. Passa muito rápido, né, Rosana? Muito rápido.
E tá aí, desenvolvendo aí, é um dia após o outro, né? Porque cada dia que passa a gente tem um aprendizado com ele, a gente aprende, a gente cresce com ele. E uma coisa muito importante, né, que a gente não pode deixar de perceber, que é o amor que ele tem. Que todos os dois, né, tem, mas toda criança, ele expressa um amor, assim, que é um amor tão lindo pelas pessoas. Eles Verdade. escolhem, tá, gente? Eles escolhem. Graças a Eles Deus que eu tô escolhem. nessa lista, gente. Eles Olha, escolhem, porque se tem criança que gosta, tem criança que não gosta, não adianta. Mas é deles mesmo, são das crianças. já assim, a criança em si, né, não a gente tá falando do autista, né, mas a criança em si, ela escolhe, né, ela escolhe e não tem jeito, não adianta, você pode plantar bananeira. Eu acho engraçado porque às vezes eu passo, né, na sua rua, passo pra lá, passo pra cá, eles estão jogando bola, tia Vanessa, que não sei o que, eu falei, ai. Aí uma vez eu tava com a minha mãe, mãe, que bonitinho, olha só, mãe me chamando, mas é muito assim, é gratificante, gente, vocês não têm noção. Só quem lida, né, Rosana, Verdade. porque eles não têm nada assim, como é que eu vou falar? Eles estão aqui, mas ao mesmo tempo eles estão no mundo deles. No mundo deles. No mundo deles. Eles, por sinal, são gêmeos, então acredito que para eles deve ficar até um pouco mais fácil, né? Verdade. Hoje, né? Hoje, com tratamento, hoje, com todo conhecimento, fica mais fácil. Porque eles só foram se perceber mesmo com 5 anos de Olha idade. só que interessante. Porque Rosana. era muito engraçado, sabe, Vanessa, que a gente via os dois assim pequenininhos, mas de fato a gente não via eles brincando um com o outro. A gente não via. Era um pra lá e outro pra cá. E quando o médico perguntou sobre isso, aí ele falou pra mim, que eu achei muito interessante. Eu falei, gente, eu nunca tinha percebido isso. Ele falou, mãe, você sabia que os dois não se percebem? Os dois não se percebiam, os dois não se... E olha que era tudo junto, banho junto, né? Aquela coisa toda, correria de tudo junto, mas eles não se percebiam. Aí eu perguntei ao médico, eu tive essa curiosidade. Aí ele falou, porque os dois não ouviam a voz um do outro. Que interessante. Porque eles não eram verbal, né? Rosana. Os dois não eram verbais, então assim, os dois não se viam porque não tinha o som da voz deles. Olha só. E eu fiquei Devia assim, ser como se fosse um espelho pra eles, né? Porque são gêmeos idênticos, né? Exatamente. Que neném Foi é esse aqui, gente? Sou eu mesmo. Exatamente, foi exatamente isso que o médico falou. Vou estar colocando uma foto deles aqui. Rosana, se tiver foto deles bebezinha, bebezinho, eu tenho, mano. vou colocar uma foto deles bebezinho e uma foto deles atual. Gente, é muito parecido. É muito. Eu, na época que eu tava com eles na igreja, hoje eu não sou mais da classe, mas eles eram pequenos e eu ficava assim toda orgulhosa porque eu conhecia eles pelo olhar. E as crianças, não, um tem uma pinta, outro tem não sei o que, o cabelo. E a Rosana fazia maldade com a gente, o cabelo era pro mesmo lado, às vezes a roupinha era igual. Ai, meu Deus. E eu falei, meu Deus, eu tenho, é uma questão de honra, eu tenho que saber quem é quem. E aí eu resolvi marcar o olhar, porque o olhar é diferente, É Rosana. diferente. Cada um tem uma personalidade. É bem diferente. Eu sempre costumo dizer que são gêmeos, são iguais, mas a personalidade deles são muito, muito diferentes. Muito diferentes. E assim, hoje eu não estou com eles mais todos os dias, né? Encontro esporadicamente na igreja. Mas assim, você tem que basta ficar um pouquinho perto, que você já consegue identificar, entendeu? É muito assim interessante como é que Deus dá uma personalidade, uma identidade para cada um. Não adianta querer fazer comparações, né, Não Rosana? adianta. Cada um tem um desenvolvimento. Só que eles, engraçado, os dois estão na mesma vibe. Os dois são super inteligentes. Super. Verdade. Às vezes eu via, né, eles passavam a parte assim lá da igreja escrevendo, e aí eu parava pra olhar, nossa, primeiro que a letra é linda, tá? A letra é linda, tá bonita ainda, Tá tem um tempinho bonita. que eu não vejo a Melhor letra do que a deles. minha. Olha! E eles escrevem super bem, escreviam, como é que fala? Bairros, né? Bares de metrôs, as estações de metrôs, escreve tudo. Tudo. Uma vez a minha filha precisou fazer um trabalho lá no Catete e ela, mãe, eu não sei aonde que é, eu não sei o que eu vou fazer pra ir. Aí o Gabriel, né, que é um dos gêmeos, chama ela de Bubu. Bubu, eu te levo. Aí ela, você me leva, eu te levo. A gente vai pegar o metrô na Central, eu vou soltar na estação do Catete, você vai atravessar, é na segunda rua, assim. Aí eu pra ela, nem eu sabia. Ela, vou pesquisar na internet, exatamente do jeito que ele falou. É assim. Então você tá vendo, o que a Rosana tá falando aqui, antes da gente encerrar esse bloco,
toda essa inteligência dele acumulada, se não tivesse sido estimulado lá atrás, Verdade. se o cérebro dele não tivesse sido ativado de uma forma necessária, né? Porque toda criança precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, Verdade. precisa se exercitar. Mas ele teve que aprender a fazer isso tudo. Foi necessário o medicamento? Sim, mas não faça medicamento, automedicamento. Automedicamento. Tem que ter uma ajuda receita, médica. isso aí. Muito importante também. O que serve para Rosana não vai servir para minha Não. filha. Jamais. Mesmo que a minha filha tivesse o espectro autista, não ia servir para ela. Porque cada criança é uma criança, né? Até a gente mesmo, E é uma Rosana? receita controlada, porque é avaliado o neuropsiquiatra, né? Porque é necessário Muito você importante. levar a sua criança, antes de qualquer coisa, qualquer sinal que a criança tiver, neuropsiquiatra. Vai pro neuro, que lá eles vão fazer os exames e tudo. Ainda tem, né, Vanessa, eu esqueci até de falar, que tem o exame chamado X-frágil. Esse X-frágil, ele é um exame muito caro, acho que você já deve ter ouvido falar, que ele vai te dizer o nível do autismo que tá, se estacionou, se parou, se retrocedeu, se evoluiu, como é que tá. Então, o Gabriel Rafael faz esse exame a cada 6 meses, né, até pra gente poder estar acompanhando o desenvolvimento deles. No início foi muito difícil, né, porque é um exame muito caro e com estímulo, que a gente está falando de estímulo, eu quero dizer para vocês, pais, o seu filho, a sua filha pode. Sua filha pode se vestir sozinha, sua filha pode comer sozinha, seu filho pode. Porque quando você começa a fazer por ele, eles não desenvolvem, né? No meu caso, quando eu comecei a colocar roupa neles e tudo, e até a médica falou assim, ele precisa aprender a colocar. Então, assim, é estímulo, é você estimular a falar, é você estimular a se vestir, é estimular a criança a comer, né? Tem criança que tem autismo que tá com 12, 13 anos que não se veste, não comem sozinho, né? Então isso tudo é porque não come sozinho e eu tô com pressa e eu tenho que dar e não é. O autismo ele tem tudo, ele tem seu tempo, né? Gabriel e Rafael teve um tempo que eles ficaram 2 meses sem colocar comida de sal na boca. Nossa, que difícil. E assim, e eu já não conseguia mais o que fazer e a nutricionista falou, mãe, é normal. E o que você vai substituir? O que ele gosta de comer arroz, feijão, nada disso ele não queria comer. E assim, a gente como mãe, né, Vanessa, a gente fica desesperada, né? E só que assim, no início eu não entendia. Eu queria que meus filhos comessem, né? Eles estavam comendo muito bem, de uma hora para outra parou de comer. Então isso foi uma época bem difícil, porque eles emagreceram muito por falta de comida, né? Não porque não tinha, gente, porque na verdade tinha, porque era deles mesmo. Então assim, eu fui substituindo, né? Fazendo uma saladinha, fazendo algumas coisas que eles mais gostam. Então assim, foi muito difícil, mas isso também é coisa da criança autismo, vocês não precisam se preocupar. Mas o que eu quero deixar muito enfatizado aqui é que os pais precisam estar dando muito estímulo para o seu filho. Se ele não fala, desenha, faz um desenho, é água, é banheiro, é comidinha, é isso, para ele poder aprender a falar. Porque se você for fazer tudo por eles, ele não vai conseguir desenvolver por eles mesmos. Muito interessante isso que você está falando, Rosana, porque como ela falou aqui no início, que a gente fica muito preocupada em colocar nossos filhos em bolhas, resolver tudo por eles. E eu vejo pela minha pequenininha, como que é importante o estímulo, porque certa vez eu fui colocar o sapatinho nela, ela ainda não sabe colocar, ela coloca, mas não sabe pôr o cadastro. E aí o sapatinho, eu com pressa, coloquei e deixei 2 faltando. Até porque amarrou aqui é mais fácil de não soltar, porque se fosse até o último ia ficar bem pequeno o laço. Ela, mamãe, não, outro buraco. Ela queria, Rosana, que eu terminasse de passar. Então, tipo assim, não tem mais como você enrolar a criança. E a gente falando aqui do autismo, eles são inteligentes, eles percebem. Eles estão no mundo dele, mas eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo. Verdade. E se ele sentir a necessidade de apontar aquilo ali, ele vai apontar. Só que se para ele aquilo ali não estiver interessante, ele não vai falar. Não vai falar. Continua na dele.
Então, como que é importante, gente? Estimule a sua criança, estimule porque isso vai ser um benefício para ele lá na frente. Porque você não vai poder estar dentro da sala. Você pode estar dentro da sala com eles? Você não pode estar dentro da sala com eles. No início, sim, aquela interação, aquela integração da criança. Mas depois, gente, é a vida que segue. E até você vai querer que seu filho seja independente. Exatamente. E é muito importante ele ser independente. Salvo aqui, né, como vou repetir de novo, existe casos e casos, né, Vanessa? Sim. Existe casos e casos, existe casos que precisam de uma atenção mais severa, de mais perto e tudo. Então, tudo que o seu filho, né, nesse momento quer de mim, de você, é a sua maior atenção. Às vezes a gente está ocupada com tanta coisa, eu tenho que fazer tanta coisa, mas se você não tirar um tempinho para você ficar com a sua criança, com o seu filho ou com a sua filha e começar ali a estimular ele muitas coisas, até você mesmo deixa de aprender com eles. Verdade. Então, assim, gente, é assunto que não acaba mais. Nós vamos estar encerrando esse bloco aqui para um próximo vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui como eu, ó, top, super instruídas aqui com a minha amiga querida Rosana, que vai estar aqui dividindo, porque olha, gente, isso não é para qualquer um não, Rosana. Não encerramos o segundo, mas eu já começo a agradecer de agora, porque é um particular, você mexe com a sua família, com o seu emocional, mas eu acho que a partir do momento que a gente vê a importância da gente levar isso adiante, podendo ajudar outras famílias, não tem preço. Não tem. Acho que essa é a nossa maior recompensa de Deus, né? É verdade. E eu quero dizer, Vanessa, que eu tô aqui, tá, pessoal? Tô aqui, tô aberta, né? Se vocês quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem tirar dúvida de alguma coisa. E como algumas de vocês sabem que eu e a Vanessa, nós somos evangélicos, a gente não só trata, né, do assunto em si, mas a gente também quer cuidar do coração. Né? Verdade. Se vocês estiverem querendo conversar algo, eu sei que é muito difícil, tem pais que estão enfrentando essa batalha sozinhos, mas eu torno a dizer para vocês não estão sozinhos. Qualquer coisa, nós estamos aqui para te ajudar, tá? Nós temos uma equipe, né, que uma ajuda a outras, a gente trabalha nesse grupo, uma ajudando outra, uma sustentando a outra em palavras, em motivação, porque eu sei que é difícil, muito difícil, mas lembra-se de uma coisa, Deus te deu um lindo presente, que é o seu filho. Eu costumo falar, foi até uma amiga minha que ela fez isso, falou isso, e eu vou repetir aqui, eu vou falar o nome dela, que é a Cariane, e ela falou assim, tire, né, o filho imaginário da sua cabeça e você vê o que o Deus te deu. Né? Porque assim, a gente imagina os nossos filhos bem, a gente imagina educadinhos, sem bagunça. Sem bagunça, aquilo tudo, mas Deus te deu ele. Então eu acredito que através dele, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então assim, fica com essa palavra, mais uma vez, vocês não estão sozinhos, porque Deus é que sustenta a mim e você. Tenha certeza disso, e eu assino embaixo. Bom, vocês não esqueçam de deixar o like, ativem o sininho para não perderem o próximo vídeo que vai sair sexta-feira, hein, Rosana? Fica atenta, hein? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir, né, a minha experiência com vocês, então até a próxima. Tchau, tchau.